Organizei um jantar romântico para o meu namorado, mas o que ele fez me deixou sem chão. Meu nome é Vanessa. Tenho 29 anos e moro em Contagem, uma cidade que abraça Belo Horizonte como se fosse sua irmã mais nova. Naquela sexta-feira de março, o calor ainda insistia em nos lembrar que o verão mineiro não tinha pressa de ir embora. Eu estava na cozinha da nossa casa. Nossa, que palavra estranha agora, temperando o frango parmegiana que Gustavo tanto amava. As mãos tremiam levemente enquanto eu espalhava o queijo derretido sobre a carne dourada. Não era nervosismo culinário. Eu sabia cozinhar. Era aquela sensação que vinha me acompanhando há semanas, como se algo estivesse desmoronando bem devagar, tijolo por tijolo, e eu fosse a única que conseguia escutar o barulho. Gustavo andava diferente, distante. Chegava tarde do trabalho como analista de sistemas. Dizia que os projetos estavam pesados, que o chefe estava impossível. Eu acreditava, claro. Por que não acreditaria? Afinal, conhecia aqueles olhos cansados desde que nos conhecemos, há 3 anos, numa festa de aniversário em Contagem mesmo, na casa de uma amiga em comum. Lembro que naquela noite ele riu das minhas piadas ruins e disse que meus olhos brilhavam quando eu falava sobre os livros que lia. Você tem um jeito especial de contar histórias, havia dito, segurando minha mão pela primeira vez. E eu me apaixonei não só por ele, mas pela versão de mim mesma que ele parecia enxergar. Agora, 3 anos depois, eu queria resgatar aquele brilho. Por isso o jantar. Por isso as velas que tremulavam na mesa da sala. Por isso a playlist que havia montado com todas as músicas que tocavam quando ainda éramos novidade um para o outro. Tim Maia, Djavan, até mesmo aquele Jorge Aragão que ele fingia não gostar, mas sempre cantarolava no chuveiro. Olhei o relógio da cozinha. 8h30. Ele tinha dito que chegaria às 8. Peguei o celular, hesitei, guardei de volta no bolso. Não queria ser aquela namorada, aquela que liga, que pressiona, que sufoca. Minha avó, Dona Ivonete, sempre dizia: Vanessa, minha filha, homem que quer chegar, chega. O que não quer, arruma desculpa. Mas eu não queria ouvir a voz da minha avó naquele momento. Queria acreditar que Gustavo estava apenas preso no trânsito da Contorno, ou que havia parado para comprar uma sobremesa surpresa, ou que... 1000 desculpas que minha mente criativa inventava para justificar o silêncio dele. A casa estava perfeita. Tinha passado a tarde inteira limpando cada canto, arrumando as almofadas do sofá, trocando os lençóis da cama. Só por precaução, pensei, sentindo o rosto esquentar. Até comprei vinho, aquele cabernet que ele havia elogiado na última vez que fomos ao Mercado Central. 9 horas. O frango começava a esfriar. Apaguei o fogo baixinho onde o arroz esperava. Cobri as panelas. As velas já tinham queimado 1/3 do seu tamanho, pingando cera vermelha sobre os pratinhos que minha mãe me deu quando saí de casa. Minha mãe, mais um fantasma que preferia não convocar naquela noite. Ela que saiu quando eu tinha 12 anos, dizendo que precisava que encontrar a felicidade. Deixou-me com a avó Ivonete, que me criou com punho firme e coração mole, me ensinando que mulher de verdade não espera a vida acontecer, faz acontecer. Mas ali estava eu, esperando, sempre esperando. O som da chave na fechadura me fez pular. Corri até o espelho do corredor, ajeitei o cabelo castanho que havia alisado especialmente para a ocasião, passei gloss nos lábios, respirei fundo e fui até a porta com o melhor sorriso que consegui arranjar. Oi, amor, disse, tentando soar natural. Pensei que você tinha se perdido. Gustavo entrou devagar, como se estivesse caminhando em território inimigo. Nem me beijou, nem olhou direito para a mesa posta, para as velas, para todo o amor que eu tinha espalhado pela casa como confete de carnaval. Ele estava com aquela camisa azul que eu tinha dado no Natal, mas parecia uma roupa emprestada no corpo dele. Os cabelos despenteados, não do jeito charmoso de sempre, mas bagunçados de preocupação. E os olhos que um dia me disseram que eu contava histórias bonitas, agora me olhavam como se eu fosse uma estranha. Vanessa, ele disse, e meu nome na boca dele soou como despedida. A gente precisa conversar. O chão se abriu embaixo dos meus pés. Não literalmente, claro, mas foi assim que senti. Como se o piso de cerâmica da nossa sala tivesse virado um abismo e eu estivesse caindo, 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 enquanto as velas continuavam queimando ao fundo e Tim Maia cantava sobre um amor que não ia dar certo. Conversar sobre o quê?
Perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta. Ele olhou para as velas, para a mesa, para tudo, menos para mim. Acho que você já sabe. As palavras dele ecoaram na sala como tiros. Não lembro exatamente de tudo que Gustavo disse naqueles primeiros minutos. Minha mente parecia ter acionado um mecanismo de defesa, como se pudesse me proteger filtrando apenas pedaços da conversa. Mas algumas frases ficaram gravadas na minha memória como cicatrizes. Conheci alguém no trabalho. Não foi planejado. Não quero mais te machucar com mentiras. Sentei-me pesadamente no sofá, aquele mesmo onde assistíamos filmes aos domingos, onde ele apoiava a cabeça no meu colo enquanto eu passava os dedos pelo seu cabelo. As almofadas que eu havia arrumado com tanto carinho algumas horas antes agora pareciam testemunhas silenciosas do meu mundo desabando. Como assim, Gustavo? Consegui murmurar, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Como assim você conheceu alguém? Ele estava de pé no meio da sala, as mãos nos bolsos, evitando o meu olhar. A luz das velas dançava no rosto dele, criando sombras que o faziam parecer um estranho. E talvez sempre tivesse sido. É complicado, Van. Ele suspirou, e eu odiei o jeito como ele abreviou meu nome, como se 3 anos juntos pudessem ser resumidos numa sílaba só. A Letícia entrou na empresa há 2 meses. A gente começou a trabalhar junto no projeto do banco. Ficava até tarde, conversava muito. Letícia. Repeti o nome como se fosse uma palavra em língua estrangeira. E o que mais vocês faziam além de conversar? Ele finalmente me olhou, e vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Culpa misturada com uma estranha espécie de alívio. Como se carregar aquele segredo tivesse sido um fardo maior do que me contar a verdade. Van, por favor, não vamos entrar nos detalhes. Não? Me levantei num impulso, sentindo uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Você não acha que eu tenho direito aos detalhes? Depois de 3 anos, depois de tudo que a gente construiu juntos, as velas continuavam queimando, indiferentes ao drama que se desenrolava ao lado delas. O cheiro do jantar que eu tinha preparado com tanto amor agora me enjoava. Tim Maia ainda cantava baixinho no aparelho de som, e a ironia da situação me atingiu como um soco. Eu tinha montado a trilha sonora da minha própria humilhação. Construir? Gustavo passou a mão pelos cabelos. Um gesto que antes me derretia e agora me irritava profundamente. Van, você não acha que a gente meio que estacionou? Sabe, a rotina, sempre as mesmas conversas, os mesmos programas. Estacionou? Senti como se ele tivesse me esbofeteado. Gustavo, eu organizei este jantar justamente porque percebi que você andava distante. Eu queria que a gente conversasse, que a gente se reconectasse. Pensei que fosse coisa do trabalho, que você estava estressado. E eu estava. Ele se exaltou pela primeira vez. Mas não só com o trabalho, com a gente, Van. Com essa sensação de que estávamos vivendo no piloto automático. Piloto automático. As palavras me perfuraram. Será que era isso que éramos? Será que eu tinha sido tão cega a ponto de não perceber que ele estava infeliz? Ou será que ele estava reescrevendo nossa história para justificar a traição? E a solução era me trair? Perguntei, a voz tremendo. Era isso? Não podia ter conversado comigo antes? A gente não podia ter tentado resolver juntos? Ele baixou a cabeça, e por um momento pensei que fosse chorar, pedir desculpas, dizer que tinha sido um erro terrível e que queria tentar consertar. Mas quando ele levantou o rosto, vi apenas resignação. Já não tinha mais o que resolver, Van. A gente estava junto por hábito há muito tempo. Hábito. A palavra me acertou no peito como uma lâmina gelada. 3 anos da minha vida. 3 anos de planos, de sonhos compartilhados, de madrugadas conversando sobre o futuro, tudo reduzido a um hábito. Você vai morar com ela? A pergunta saiu antes que eu pudesse me censurar. Van, responde, Gustavo. Pelo menos isso você me deve. Ele assentiu lentamente, e foi como se o último pedaço do meu coração se despedaçasse. Já estou morando, na verdade. Há 2 semanas. 2 semanas. Enquanto eu planejava jantares românticos, ele já estava construindo uma vida nova com outra pessoa. Enquanto eu me preocupava com o estresse dele no trabalho, ele estava se apaixonando por uma colega. Enquanto eu ajeitava almofadas e acendia velas, ele estava decidindo como me abandonar. E as suas coisas? Perguntei, olhando ao redor,
e notando pela primeira vez alguns espaços vazios que minha mente apaixonada havia ignorado. Peguei algumas coisas durante a semana, quando você estava no trabalho. O resto, posso buscar outro dia, se você deixar. Se eu deixar. Como se eu pudesse impedir, como se ainda tivesse algum poder sobre qualquer coisa naquela situação. Gustavo, disse, tentando uma última vez. Tem certeza de que é isso que você quer? A gente não pode pelo menos tentar? Van, por favor. Ele já estava se dirigindo para a porta. Não torna isso mais difícil do que já é. Difícil para quem? Pensei. Para você, que já tem outro lugar para ir? Outra pessoa te esperando? Ou para mim, que vou ficar aqui sozinha, rodeada pelos destroços do que eu achava que era nosso amor? Ele parou na porta e se virou uma última vez. Você vai ficar bem, Van. Você é forte. Você sempre foi. E então ele se foi, me deixando sozinha com as velas derretendo, o jantar esfriando e o som de Tim Maia cantando sobre amores impossíveis. Foi só quando ouvi o barulho do carro dele se afastando que permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Acordei no sofá na manhã seguinte com o pescoço dolorido e o rosto inchado de tanto chorar. As velas tinham se consumido completamente, deixando apenas poças de cera vermelha sobre os pratinhos da minha mãe. A ironia não passou despercebida. Assim como as velas, eu também tinha me derretido na noite anterior. O silêncio da casa era ensurdecedor. Não era um silêncio comum, daqueles de sábado de manhã preguiçoso. Era um silêncio de abandono, pesado e sufocante, que parecia ecoar em cada cômodo vazio. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava verdadeiramente sozinha ali. Rastejei até a cozinha como um fantasma de mim mesma. O frango parmegiana ainda estava na panela, uma crosta esbranquiçada de gordura cobrindo o que antes parecia apetitoso. Joguei tudo no lixo, junto com o arroz empedrado e a salada murcha. Era como descartar os restos de um sonho. O celular mostrava 17 chamadas perdidas. Minha irmã Carla, algumas amigas e minha avó. Dona Ivonete sempre teve um sexto sentido para quando algo estava errado comigo. Mesmo morando em Betim, a 40 minutos de Contagem, ela sabia quando eu precisava dela. Não conseguia atender. Não conseguia fingir que estava bem. Não conseguia explicar como tinha sido idiota, a ponto de não perceber que meu namorado estava vivendo uma vida dupla. Como tinha sido ingênua de achar que um jantar romântico poderia consertar algo que já estava quebrado há muito tempo. Os dias seguintes se misturaram numa névoa de autocomiseração. Liguei para o trabalho e inventei uma virose. Não era mentira. Não completamente. Havia algo dentro de mim que estava definitivamente doente. Passei horas na cama, olhando o teto e repassando nossa relação inteira na cabeça, procurando sinais que deveria ter visto. As pequenas mentiras que agora faziam sentido. Os plantões extras que nunca rendiam hora extra. O celular sempre virado para baixo. As conversas que ele interrompia quando eu entrava no quarto. Como fui cega? Ou pior, como fingi não ver? Na quarta-feira, Carla apareceu na minha porta com uma sacola de compras e uma expressão determinada que conhecia desde pequena. Vanessa Maria Santos, ela disse, usando meu nome completo como nossa avó fazia quando estávamos em encrenca. Abre essa porta agora. Não tive escolha. Carla entrou como um furacão. Abriu as cortinas, ligou o ventilador e começou a recolher as embalagens de delivery espalhadas pela sala. Jesus Cristo, Van, disse olhando ao redor. Você está parecendo a mulher gato depois que o Batman terminou com ela. Apesar de tudo, ri. Um riso amargo, mas ainda assim um riso. Obrigada pela comparação animadora, murmurei, me jogando de volta no sofá. Ai, agora me conta tudo, disse Carla, sentando do meu lado. E não me venha com essa de que está tudo bem, porque eu conheço essa cara desde que você nasceu. E então contei. Tudo. O jantar, a Letícia, as 2 semanas de mentira, a frieza dele, a sensação de ter sido descartada como um móvel velho. Carla me ouviu em silêncio, apenas segurando minha mão quando eu chorava. Sabe o que eu acho? Disse ela quando terminei. Acho que você está sofrendo pela pessoa errada. Como assim? Van, você está sofrendo pelo Gustavo que você inventou na sua cabeça. O Gustavo real, esse que te traiu e mentiu na sua cara, esse não merece nem 1/3 das suas lágrimas. As palavras dela me atingiram como um tapa na cara. Será que era isso mesmo? Será que eu estava chorando por uma versão romantizada de alguém que na verdade nunca existiu? Mas eu amava ele. Carla, você amava a ideia dele.
A ideia de vocês juntos. O problema é que amor de verdade não é uma pessoa só fantasiando sobre o relacionamento enquanto a outra está com o pé na porta. Naquela noite, depois que Carla foi embora, fiquei olhando as fotos no meu celular. Eu e Gustavo em Tiradentes, no último feriado. Eu sorrindo para a câmera, ele olhando para o lado. Eu e Gustavo no aniversário da minha prima. Eu abraçada nele, ele checando o telefone por cima do meu ombro. Como não percebi? Em todas as fotos recentes, eu estava tentando criar um momento, e ele estava tentando escapar dele. Na quinta-feira, tomei coragem e liguei para a Dona Ivonete. Minha neta, disse ela, e só pela voz eu soube que ela já sabia de tudo. Vem aqui em casa. Agora, vó, eu não estou muito bem para... Vanessa. A voz dela ficou firme, daquele jeito que não admitia discussão. Tem algumas coisas que você precisa ouvir. E tem algumas coisas sobre sua mãe que talvez seja a hora de você saber. Minha mãe... Meu coração disparou. Em 15 anos, minha avó raramente falava sobre ela, e nunca de forma espontânea assim. Vó, o que tem a ver minha mãe com... Vem, menina. Algumas histórias só podem ser contadas cara a cara. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não sabia se estava pronta para mais revelações, mais verdades dolorosas. Mas talvez fosse exatamente isso que eu precisava. Parar de fugir da dor e finalmente encará-la de frente. Peguei as chaves do carro e saí para Betim, sem saber que aquela conversa com minha avó mudaria não só como eu via meu relacionamento com Gustavo, mas como eu entendia toda a minha vida até ali. A casa da vó Ivonete em Betim tinha aquele cheiro característico de café passado na hora e sabão de coco, que me remetia imediatamente à infância. Ela me recebeu na porta com um abraço que durou mais tempo que o normal, como se pudesse me passar toda a força que eu precisava através do contato. Senta aí na mesa da cozinha, disse ela, já se dirigindo para o fogão. Vou fazer um café e a gente conversa direito. Observei minha avó se mover pela cozinha pequena com a eficiência de quem conhece cada gaveta, cada panela. Aos 68 anos, Dona Ivonete ainda tinha a postura ereta e os gestos decididos de quem criou uma neta sozinha depois que a própria filha desapareceu. Ela sempre foi minha rocha, meu porto seguro, a pessoa que me ensinou que mulher forte não quebra, verga. Mas naquela tarde, enquanto ela preparava o café, percebi algo diferente nela, uma fragilidade sutil no jeito como segurava a xícara, uma hesitação antes de se sentar à minha frente. Vó, comecei. A senhora disse que tinha coisas para me contar sobre minha mãe. Ela suspirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. Vanessa, minha neta, antes de eu te contar sobre sua mãe, preciso que você entenda uma coisa. O que aconteceu com você e esse rapaz não é novidade na nossa família. Senti um frio na barriga. Como assim? Sua mãe, a Márcia. Dona Ivonete mexeu o açúcar no café, com mais força que o necessário. Ela também tinha essa coisa de se perder nos relacionamentos, de dar tudo de si mesma até não sobrar nada. Lembrei vagamente da minha mãe, uma mulher bonita, de cabelos claros, que vivia correndo atrás de homens que nunca a valorizavam. Eu tinha 12 anos quando ela decidiu só mais partir em busca da felicidade com um caminhoneiro que conheceu num bar em Contagem. Ela sempre foi assim? Perguntei. Desde menina. Minha avó balançou a cabeça. Márcia tinha terror de ficar sozinha, sabe? Preferia qualquer companhia a enfrentar o próprio silêncio. E você, minha filha? Ela me olhou nos olhos com uma ternura dolorosa. Você puxou a ela nisso. As palavras me acertaram como pedradas. Sempre soube que tinha herdado os olhos verdes da minha mãe, mas nunca imaginei que também tivesse herdado seus padrões emocionais. Por isso a senhora nunca falava dela? Por isso e por outras coisas. Dona Ivonete levantou e foi até um armário antigo no canto da sala. Voltou com uma caixa de sapatos amarelada pelo tempo. Sua mãe me escreveu cartas durante anos depois que foi embora. Meu coração disparou. Cartas? Ela perguntava sobre mim? Perguntava e sim. Mas não só isso. Minha avó abriu a caixa e tirou um maço de envelopes. Ela contava sobre a vida dela, os homens que conhecia, as decepções. Era sempre a mesma história, Van. Um homem prometia o mundo. Ela largava tudo para seguir ele, e depois de um tempo ele a abandonava. Peguei uma das cartas com as mãos tremendo. A letra da minha mãe era parecida com a minha, meio inclinada para a direita. A data, 1998. 2 anos depois que ela tinha ido embora. Mãe, dizia a carta,
O Roberto disse que a gente vai se casar no final do ano. Ele quer que eu me mude para Goiânia com ele. Sei que a senhora não aprova, mas desta vez é diferente. Desta vez é amor de verdade. Quantos amores de verdade ela teve? Perguntei, a voz embargada. Muitos, minha filha. Muitos. Dona Ivonete suspirou. A última carta que recebi foi em 2003. Ela estava em Mato Grosso, com mais um que ia mudar a vida dela. Depois disso, silêncio. Senti lágrimas queimando meus olhos. Mas não eram só de tristeza. Era de raiva também. Raiva da minha mãe por ter me abandonado. Raiva de mim mesma por estar repetindo os mesmos erros. Vó, será que eu estou condenada a isso? A sempre escolher homens que vão me abandonar? Minha avó se levantou e veio se sentar do meu lado, segurando minhas mãos com as dela, calejadas de tanto trabalho. Escuta bem, Vanessa Maria. Sua voz ficou firme, daquele jeito que usava quando precisava me ensinar algo importante. Você não está condenada a nada. Conhecer a história é o primeiro passo para não repeti-la. Mas eu fiz tudo igual a ela, vó. Me entreguei de corpo e alma para o Gustavo. Ignorei todos os sinais. Criei uma fantasia na minha cabeça. E daí? Dona Ivonete me surpreendeu com a pergunta direta. Você errou. E daí? Sua mãe, quando errava, fugia. Saía correndo atrás do próximo homem que prometesse consertar a vida dela. E você? O que você vai fazer? A pergunta ficou suspensa no ar da cozinha pequena. O que eu ia fazer mesmo? Sair correndo também? Procurar outro relacionamento para tentar esquecer a dor? Ou tinha outra opção? Não sei, vó. Não sei mais nada. Então é por aí que a gente começa. Ela sorriu. E pela primeira vez em dias, senti uma centelha de esperança. Não sabendo nada, mas sabendo que desta vez você não vai fugir. Desta vez, você vai ficar e enfrentar. Passamos o resto da tarde lendo as cartas da minha mãe. Era como observar minha própria vida através de um espelho distorcido pelo tempo. A mesma carência, a mesma busca desesperada por validação, o mesmo padrão de se anular para tentar manter alguém por perto. Quando o sol começou a se pôr, Dona Ivonete me acompanhou até o carro. Van, disse ela, me abraçando mais uma vez. Sua mãe passou a vida inteira procurando alguém que a completasse. Talvez seja a hora de você aprender a se completar sozinha. No caminho de volta para Contagem, as palavras da minha avó ecoavam no meu peito. Pela primeira vez desde que Gustavo havia partido, eu não estava pensando nele. Estava pensando em mim, na mulher que eu tinha me tornado, na mulher que eu queria ser. E pela primeira vez, a ideia de ficar sozinha comigo mesma não me assustava tanto assim. 2 meses depois daquela conversa com Dona Ivonete, eu estava sentada na areia de Arraial do Cabo, sozinha, vendo o mar se esticar infinito à minha frente. Não era uma solidão triste, daquelas que me acompanharam nas primeiras semanas após o término. Era uma solidão escolhida, desejada, quase luxuosa. A viagem havia sido uma decisão impulsiva. Na segunda-feira, meu chefe me chamou para uma conversa que já esperava há tempos. Corte de funcionários, crise na empresa, desculpas corporativas que eu mal ouvi. Fui demitida com educação e uma indenização que me dava alguns meses de folga. Em vez de desespero, senti uma liberdade estranha, como se o universo estivesse forçando uma pausa na minha vida. E se eu simplesmente fosse embora por uns dias? Pensei, e foi o que fiz. Arraial do Cabo não estava nos meus planos originais de vida. Gustavo sempre disse que preferia montanha, que praia era, muito clichê. Mais uma vez, eu tinha moldado minhas preferências às dele sem nem perceber. Agora, com os pés enterrados na areia branca e o sol beijando meu rosto, me perguntava quantas outras coisas eu havia deixado de fazer por medo de não agradar alguém. O celular vibrou no meu colo. Uma mensagem. Meu coração ainda dava uma acelerada involuntária sempre que o aparelho fazia barulho. Um reflexo condicionado de quem passou anos esperando sinais de atenção. Mas desta vez não era trabalho, nem família. Era dele. Sinto sua falta. 3 palavras. Simples assim. Como se 2 meses de silêncio pudessem ser apagados com 3 palavras no WhatsApp. 6 meses atrás, eu teria chorado. 3 meses atrás, teria respondido na mesma hora, talvez até ligado. 1 mês atrás, teria ficado o dia inteiro remoendo o que responder. Agora, olhando para aquelas palavras na tela, senti apenas nada. Um vazio que não era triste, mas neutro, como olhar para uma foto de um ex-colega de escola.
Reconhecimento sem emoção. Apaguei a mensagem. Não por raiva, não por orgulho. Simplesmente porque aquelas palavras não faziam mais sentido na minha vida. Gustavo sentia falta de quem? Da Vanessa que acendia velas e preparava jantares românticos para relacionamentos que já estavam mortos? Da mulher que fingia não ver os sinais porque tinha medo de ficar sozinha? Essa Vanessa não existia mais. Nas últimas semanas, eu havia feito uma descoberta libertadora. Eu gostava da minha própria companhia. Gostava de acordar sem ter que considerar os humores de outra pessoa. Gostava de escolher o que assistir na Netflix sem negociar. Gostava de cozinhar só pra mim. Experimentar receitas malucas sem me preocupar se alguém ia aprovar. Mais que isso, eu estava aprendendo quem era Vanessa, quando não estava tentando ser a namorada perfeita de alguém. Descobri que gostava de acordar cedo para ver o nascer do sol, algo que nunca fiz porque Gustavo odiava ser acordado antes das 9. Descobri que tinha opinião sobre filme de terror. Sempre deixei ele escolher porque não ligava muito. Descobri que, na verdade, eu era mais engraçada do que imaginava quando não estava pisando em ovos para não incomodar ninguém. A terapia, que retomei depois do conselho de Carla, estava me ajudando a entender os padrões que herdei da minha mãe. Tatará. Paula, minha psicóloga, disse algo na última sessão que ficou ecoando na minha cabeça. Vanessa, você passou tanto tempo tentando ser amada que esqueceu de se amar primeiro. Ali na praia, com o barulho das ondas como trilha sonora, entendi que era exatamente isso. Eu havia terceirizado minha felicidade para outras pessoas a vida inteira. Primeiro para minha mãe, que nunca voltou. Depois para namorados que vinham e iam. Por último, para Gustavo, que construiu uma vida paralela enquanto eu construía castelos no ar. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Uma mulher passou correndo na beira da praia, fones no ouvido, totalmente concentrada na própria jornada. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas, conversando baixinho. Crianças brincavam na areia enquanto os pais observavam de longe. Vida, movimento, pessoas vivendo suas próprias histórias, não esperando que alguém as completasse. Peguei o celular de novo, não para ver a mensagem de Gustavo, mas para escrever uma mensagem minha, para mim mesma. Parabéns, Van. Você conseguiu. Você aprendeu a ficar sozinha sem se sentir abandonada. Quando voltasse para a Contagem, sabia que teria que tomar decisões, procurar outro emprego, talvez até mudar de cidade. Mas pela primeira vez em muito tempo, essas incertezas não me apavoravam. Eram possibilidades, não ameaças. O mar continuava as suas idas e vindas eternas, indiferente aos dramas humanos. E eu continuei ali, não esperando por ninguém, não esperando que alguém chegasse para me salvar, me completar ou me fazer feliz. Apenas sendo, existindo, vivendo. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu, levantei da areia e caminhei de volta para a pousada. Amanhã eu voltaria para casa, mas não seria a mesma pessoa que havia partido. Levaria comigo a descoberta mais importante da minha vida, que eu era suficiente, sozinha, inteira, completa, e que isso não era um prêmio de consolação, era a maior vitória de todas. Guardei o celular sem olhar se havia mais mensagens. Pela primeira vez em 29 anos, eu não estava esperando ninguém chegar, e estava tudo bem assim. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.